Olá, eu sou a professora Karina Maciel e neste vídeo nós vamos tratar dos impedimentos para exercício da atividade empresária, ou seja, mesmo capazes, algumas pessoas não podem exercer atividade empresária. Vamos ver os casos? Mesmo capazes, algumas pessoas são proibidas, ou seja, impedidas de exercerem a empresa. Esses casos específicos, eles são tutelados pelo direito administrativo e ocorrem pela incompatibilidade do exercício de um cargo na administração pública e, simultaneamente, o exercício da empresa. Vejam que nesse caso a gente não está mais tratando da proteção da pessoa, do empresário individual ou do sócio integrante da sociedade empresária. A gente está tutelando aqui o interesse coletivo, o interesse difuso que requer a ética e a transparência das relações administrativas e também a ética e a transparência nas relações empresariais, porque vejam, se eu sou integrante do poder público, eu posso eventualmente favorecer ou prejudicar concorrentes, né? Posso favorecer a empresa que eu sou detentora, seja como administradora, como controladora da empresa ou como empresária individual, e, ao mesmo tempo, posso prejudicar meus concorrentes. Então, por esta questão de preservação da livre iniciativa, da livre concorrência e da ética na administração pública, é que alguns cargos não podem exercer a empresa, ainda que as pessoas ocupantes desses cargos sejam capazes. Vamos ver que casos são esses? O presidente da República, os governadores, prefeitos, justamente porque, detendo o exercício do poder executivo da administração pública, eles são responsáveis por muitas questões financeiras e econômicas que poderiam repercutir em um tratamento desigual da empresa que eles fossem titulares em relação aos demais concorrentes dela. Identicamente, em relação aos membros do legislativo, da mesma forma, os membros do legislativo também não podem ser empresários. Nesse caso, a proibição não é total, e sim relativa, ou seja, não podem ser empresários nem serem administradores ou controladores de empresas que tenham contrato direto com o órgão da administração pública que eles fazem parte. Outros exemplos, os leiloeiros, porque os leiloeiros têm informações fundamentais em relação aos seus teoricamente concorrentes. Vejam, os leiloeiros sabem todas as dívidas e todas as execuções que estão tramitando dentro daquele judiciário que ele executa os leilões. Sendo assim, ele teria informação privilegiada em relação aos seus concorrentes e poderia ter aí uma vantagem indevida em relação a eles. Outro exemplo, os cônsules, né? Os cônsules nada mais são do que os representantes comerciais do Estado, né? Então, o Estado, internacionalmente, ele pode ter o embaixador, que vai ser representante do Estado para as questões políticas, questões dos próprios cidadãos que estão fora do Brasil, por exemplo, assim como nós temos os cônsules, que são os representantes do país na área específica empresária, na área comercial. Sendo assim, estes cônsules, identicamente, têm informações privilegiadas sobre
o comércio em geral brasileiro. Por isso mesmo é que se eles pudessem ser empresários, eles poderiam favorecer determinadas áreas, por exemplo, a área que ele efetivamente for empresário, em detrimento de outras, ou então favorecer a sua empresa por ter essas informações privilegiadas em detrimento dos seus concorrentes. Justamente por isso, por terem informação privilegiada, também tem esse óbice. Quem mais não pode ser empresário? Os magistrados, membros do MP, porque identicamente têm informação privilegiada sobre os processos que tramitam na comarca, que tramitam no estado, assim como os estrangeiros sem visto permanente. Portanto, o estrangeiro sem visto permanente é aquele que está transitoriamente no Brasil. Sendo assim, seria inviável que ele exercesse atividade empresarial, seja como um administrador de empresa, seja como um empresário individual, por conta da sua transitoriedade, ou seja, a qualquer momento essa sua permanência poderia ser descontinuada, gerando todo um prejuízo para a economia local. Por isso mesmo, apenas os estrangeiros com visto permanente podem ser empresários individuais ou podem ser efetivamente administradores de empresa, tá? Já em relação à sociedade, eles podem ser sim controladores de sociedade, sendo estrangeiros mesmo sem visto permanente, desde que eles tenham um representante legal no Brasil para exprimir essas vontades, ok? Os servidores civis federais, justamente pela legislação própria, que tem a incompatibilidade do exercício da função pública com o exercício da empresa, e especificamente em relação aos servidores civis estaduais e municipais, aí eu preciso consultar especificamente os seus estatutos. Para quê? Para verificar se nestas atividades, que são exercidas por funcionários públicos, se elas têm dedicação integral e a vedação da ocorrência de outras atividades, ou, eventualmente, se elas são atividades parciais, que sim permitem o exercício de outras atividades, inclusive da atividade empresária. Por fim, nós temos ainda os militares, que, sendo da ativa do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha, ou mesmo sendo policiais militares que seguem o mesmo regramento, não podem ser empresários individuais ou exercer a administração de sociedade empresária, justamente pela incompatibilidade que eles têm com o exercício da função militar. Bom, vejam que neste cenário todo, todas as limitações, ou seja, todos os impedimentos, proibições para o exercício da empresa, eles são ditados pelo direito administrativo e não pelo direito empresarial. Por quê? Porque nesse caso estamos protegendo o interesse público, tá? Pela incompatibilidade do exercício da função pública com o interesse privado existente na atividade empresária. Ora, mas e se efetivamente, apesar de eu ter uma proibição, eu vier a exercer a empresa como empresária individual ou como administradora e controladora de empresa? Neste caso, sim, é possível que eu venha a perder o meu cargo público por conta desta incompatibilidade, tá? Então, da mesma forma que a proibição ela é prevista pela legislação de direito administrativo, também a sua punição
é a perda do cargo público, portanto, uma punição na área de direito administrativo. Em relação a todos os atos praticados em nome de empresário individual ou de administrador e controlador de sociedade empresária, estes atos permanecerão válidos e plenos, justamente porque senão a gente poderia gerar um favorecimento por uma ilegalidade. Imaginam se eu sou presidente da República, sou empresária, pratico atos e depois simplesmente peço a nulidade desses atos porque eu não poderia praticá-los. Ou seja, a consequência danosa não seria feita em relação a mim, e sim em relação ao terceiro que contratou comigo sem saber que eu efetivamente não poderia praticar aquele ato. Então, justamente para a proteção dos terceiros de boa-fé e para a proteção da sociedade em geral, é que todos os atos empresariais eventualmente praticados por proibidos de exercer a empresa são plenamente válidos e eficazes. A sanção jurídica aí vai ser na área administrativa, em que eu efetivamente poderei sofrer um processo de exoneração do meu cargo e perder a minha função pública. Com relação aos impedidos, cuja origem é majoritariamente no direito administrativo, é interessante também a gente tratar de outros dois impedimentos, de origem no direito falimentar e de origem no direito penal. Vamos lá. Em relação ao direito falimentar, saibam que todos os falidos, a partir da decretação da quebra da empresa, ou seja, da falência, estão impedidos de exercer nova atividade empresarial até o encerramento dessa falência e a sua reabilitação. Isso justamente para poder proteger toda e qualquer pessoa que poderia eventualmente ter um novo contrato com este empresário falido numa outra atividade empresarial e livre, leve e solto em uma nova atividade empresarial. Então, justamente por conta disso, enquanto não se encerrar aquela processo de falência e até esse falido se reabilitar, ele não poderá praticar outros atos empresariais. Já em relação ao direito penal, em determinados crimes que lesam a ordem econômica, a ordem financeira, mercado de capitais, peculato, entre outros, enfim, todos os crimes cuja pena possa ser imposta pela proibição do exercício de administração ou de empresa, da mesma forma, serão estes condenados proibidos de exercer a empresa enquanto perdurar aí a pena imposta pelo crime. Tudo bem? Bom, e nesses dois casos, identicamente, se eles efetivamente não cumprirem, né, com essa proibição e se tornarem empresários, nestes casos eles sofrerão novas consequências jurídicas pelo descumprimento dessas penas impostas tanto pelo direito falimentar quanto pelo direito penal, e, paralelamente, todos os contratos celebrados nesta atividade que era proibida serão válidos, justamente para não prejudicar aí os terceiros que contrataram com eles.